Boa tarde, Boa tarde, Daiane. bem-vinda. Obrigada. Sejamos todos bem-vindos nesse momento. Vamos esperar chegar mais ouvinte para a gente começar o nosso diálogo da tarde, né? Nosso bate-papo. Tá ouvindo direitinho, Daiane? Estou. Você que está chegando agora, vai deixando seu like, vai compartilhando com seus amigos, vai deixando sua dúvida aí na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da palestra. Seis pessoas. Edjana, já temos 6 pessoas nos ouvindo. Vamos começar? Vamos? Dá para começar, sim. Fazer a oração inicial, fechar nossos olhos, respirar fundo, sentir a boa vibração e pedir ao Senhor Deus que derrame sobre nós sua misericórdia, seu amor, seu carinho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-me, Senhor, de todo mal, assim seja. Assim seja. O nosso tema é a necessidade da encarnação. Isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema se inicia com uma pergunta: a encarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? E no decorrer do texto, o livro vem apontando que a encarnação é necessária para o espírito desenvolver suas necessidades que em outras encarnações eles não conseguiram. Porque através da encarnação o espírito pode se modificar, crescer, expandir-se e procurar novos interesses que lhe dão sempre novos desejos. Dessa renovação do campo mental, modificando as estruturas energéticas, transformando através de novos contatos que o mundo oferece. Com essa visão, o espírito se prepara, organiza-se para crescer, avançar em seus sentimentos e esperanças. A reencarnação também é um portal que se abre para o espírito, ativando suas esperanças do progresso. Reaviva sentimentos e renova sua condição íntima. Todo esse perfil de esperança se converte para um determinado ponto, que é a personalidade. Eu quero colocar também outro ponto sobre a reencarnação, que é: a reencarnação dá ao espírito a condição de progredir no ambiente em que vive. Através dela, o espírito renova seus sentimentos e aprimora sua convivência, vencendo situações antes insuportáveis. Você quer comentar? Muito bem, Daiane, é isso mesmo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem nos responde através desse texto maravilhoso é o Espírito de São Luís.
né? E a gente sabe que ele foi, esse espírito grandioso, ele foi um dos encarregados para acompanhar Kardec na elaboração do Consolador, que foi o Espiritismo. E aí, ele, com essa pergunta, né, ele diz, é uma punição? E aí você foi falando muito bem, não, ela não é uma punição, por quê? Ela é uma necessidade do espírito. Sabemos que todos nós somos espíritos imperfeitos, que necessitamos desse corpo, que não é só essa vez que eu estou aqui, hoje eu sou Edjane, você é Daiane, mas já viemos de outras reencarnações, né, que começamos sendo espíritos muito primitivos, e através dessa reencarnação, nós vamos nos depurando, vamos nos melhorando, para nós atingirmos um dia a perfeição desejada por Deus. Não perfeito como Deus, mas para a gente alcançar o nível da pureza. E a gente sabe que para conseguir essa pureza, né, essas virtudes, nós precisamos desse trabalho, dessa ponte. E a reencarnação é a nossa escola. É o meio e o único meio que a gente tem para nos melhorarmos. A gente aí pode se perguntar assim, mas a gente pode evoluir no plano espiritual? Deus diz que a gente precisa da reencarnação, porque aqui no trabalho, né, é nas provas. Reencarnar é uma prova. Então a gente precisa das provas, porque aprendemos antes de vir para cá, e aqui a gente vai ser colocado em prova a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Tanto as virtudes como as nossas imperfeições. E aí, se passarmos nas provas, que nos serão colocadas ao longo da existência, aí a gente vai subindo o degrau, ou estagnamos e retornamos um pouquinho mais endividados e esperando outra chance, outro momento de reencarnar. Falando de reencarnação, eu queria deixar uma dica aqui para quem gosta de assistir séries. A gente tem uma série muito boa na Netflix, que é Vida Após a Morte. É a primeira temporada. Ela fala, o primeiro episódio, fala das EQMs, que é a experiência quase morte. São pessoas céticas que não tinham nem, às vezes, cunho religioso nenhum, mas tem a experiência de ver seu próprio corpo, né, inerte, morto, e o espírito encontra familiares, e vão para um túnel, e sim, vários lugares do mundo são relatos muito parecidos, desses encontros de presenças espirituais, e aí essas EQMs trazem muita mudança a essas pessoas que passam por isso. E eu assisti na primeiro episódio, tem uma médica que ela passa 37 segundos o corpo morto, né? E aí ela relata tudo o que ela viu, o que ela encontrou. E aí depois ele traz a parte dos médios, né, em outro episódio, e termina com o episódio da reencarnação. Então não é de cunho religioso, mas para quem gosta, quer conhecer um pouco mais desse assunto, compreendendo de uma forma não de cunho religioso, mas de científico também, porque lá tem os pesquisadores e os médicos comentando, né? E aí é uma dica legal para assistir e tentar compreender esse momento em que a gente está vivendo, compreender a reencarnação de outra forma. Sim. Pode continuar. O Evangelho diz assim, mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. Aí ele fala, é uma tarefa que Deus lhe impõe na sua estrada da vida, como a primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Se optarmos para fazer o caminho do bem, fazer coisas do bem, iremos progredir. Mas se optarmos pelo caminho do mal, aí necessitaremos reencarnar várias vezes para reparar
essas circunstâncias que precisamos evoluir. Aí ele diz que quem faz o mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retarda o seu adiamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. É o que eu falei anteriormente. Se evoluirmos, tipo uma dívida, né, vai se cessando. Agora, caso contrário, a necessidade de encarnar só aumenta. Porque assim, a semeadura, ela é livre. A gente aprende que você está aqui, a gente está aqui agora nessa reencarnação, e esse livre-arbítrio que a gente muitas vezes não usa da melhor forma, não usa da forma correta. Muita gente acha que livre-arbítrio é fazer o que quer, é viver a vida da forma que lhe cause prazer, sem pensar muito no lado espiritual, né? Mas pensando muito no cunho material, de conquistas, de tudo, assim. A gente veio também para ser feliz. A gente não só veio aqui para sofrer. A gente tem as provas a cumprir, as expiações temos, mas Deus nos quer pessoas felizes. Então esse livre-arbítrio, quando bem usado, né? Quando a gente consegue caminhar progredindo no social, no material, mas em primeira mão a gente também elevando o nosso espírito, fazendo, como você disse, o bem, né, tendo o olhar empático, piedoso sobre o outro, você, além de estar evoluindo, você também traz pessoas que estão ao seu lado, que também vão caminhando através do seu exemplo, às vezes das suas atitudes, vão também observando e se modificando, né? A gente aprende que nós só podemos mudar a nós mesmos. A gente não pode modificar ninguém. A gente pode até ser exemplo, mas eu não posso modificar o outro ser. Eu vim para me moldar, me melhorar. E aí o meu melhoramento, às vezes, consegue atingir o outro também. Então, quando a gente usa desse livre-arbítrio da forma correta, você pode até reduzir as reencarnações que você poderia ter. Mas a reencarnação ela vai ser transitória para todos. Ninguém vai ficar para trás. Eu posso levar 1000 encarnações, mas tem gente que precisa só de 500. Tem gente que precisa de menos ou de mais. Aí é como aqui está dizendo, né? Se eu fizer o bom uso da minha oportunidade, essa nossa agora, eu posso voltar melhor do que cheguei. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer dar certo? Se a gente mergulha nessa lei de amor, no Evangelho, trazendo para dentro do nosso ser as lições, os exemplos que o Cristo nos trouxe. Porque se ele é caminho, verdade e vida. Ele é caminho porque ele trouxe toda a jornada, todo o passo a passo para a gente conquistar essa evolução. Porém, o livre-arbítrio mal usado, muitas vezes, faz com que a gente se atropele. A nossa imperfeição ainda nos atropela. A gente diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu perdoo, eu faço bem, mas só na prova é que a gente sabe. E Deus percebe se nós somos mesmo essa pessoa que a gente pinta, né? Somente a atitude. Porque falar é fácil. Falar para o outro, perdoa. Às vezes, numa sessão mediúnica, a gente vem o espírito lá com raiva, querendo vingança, e a gente vai, pede para ele perdoar, fala com amor, mas será que eu tenho moral para pedir para ele perdoar alguém? Ou me perdoar? Será que eu estou me perdoando? Será que eu estou dando perdão ao outro também? Então, para a gente, esse livre-arbítrio precisa também ser avaliado. A gente precisa fazer essa avaliação diária, constante, de quem eu sou e o que eu pretendo ser, onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Eu hoje sou Edjane, se eu fosse pintar um quadro meu, qual seria minha próxima página da minha vida? Como é que eu quero chegar lá? Eu estou fazendo algo que me faça atingir o alvo, que seria o meu melhoramento? Ou eu nas minhas oportunidades de aprender, de me aprimorar, eu fecho a porta.
Então, São Luís, ele é muito, assim, a resposta é maravilhosa, né? Quando ele diz que é transitório e que a gente precisa fazer o bom uso do livre-arbítrio. E aí a gente deixa a reflexão para as pessoas que estão conosco. Estamos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio? Eu, Daiane e as pessoas aí que estão nos assistindo, estamos fazendo? Se não estamos fazendo, é hora de parar, de refletir, né? Porque a gente não pode modificar o ontem. O que a gente fez no passado, a gente não vai poder modificar, mas pode trazer as lições dos nossos erros, para esse agora ser diferente, né? A gente precisa viver muito agora, perdoar agora, amar agora, ajudar agora, porque o amanhã pertence a Deus. A gente não tem certeza do amanhã, a gente tem certeza desse agora. E será que nesse agora eu me orgulharia se Deus agora nesse momento chegasse perto de mim para eu entregar para Ele a minha colheita, a colheita que eu fiz até agora, 42 anos, o que eu, Ediane, fiz até agora para o meu melhoramento, para o melhoramento da minha família, da minha comunidade, dos lugares onde eu frequento. Será que eu estou fazendo isso? Então, assim, precisamos saber, a colheita, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se hoje eu me faço instrumento de dor, eu me faço instrumento de sofrimento, eu me faço instrumento do egoísmo, né? De fazer o outro sofrer, se para meu engrandecimento pessoal eu estou pisando em alguém, eu estou humilhando alguém, isso só acontece se a gente parar para refletir. Isso acontece se a gente compreender, conhecer, se permitir o conhecer. Né? Porque para a gente chegar num nível de pensamento dessa forma, de autoavaliação constante, a gente precisa conhecer. Muitas vezes pessoas estão fazendo mau uso do livre-arbítrio porque não conhecem essa lei, a lei do retorno, que o mal que eu faço eu vou colher, mas também o bem que eu faço é natural voltar. Então, às vezes eu não conhecendo isso, aí eu me pego a fazer o que eu acho que é certo. Então, por isso que é muito importante, né? Diz que o conhecimento liberta. Então, é preciso a gente conhecer muito. E aí, Daiane, no livro dos Espíritos, no capítulo 2, na pergunta 132, diz assim: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Aí a resposta: Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-lo chegar à perfeição, como a gente já disse, né? A perfeição do espírito puro. Para alguns é uma expiação. Por que para alguns é uma expiação? Porque nas nossas existências pretéritas, muitas vezes tiramos vidas de pessoas, dizimamos muitas pessoas. E o véu do esquecimento não nos permite hoje saber. Mas aí, essa expiação, ela precisa ser quitada. E aí é quando a gente, na encarnação, passa por provas dolorosas, que muitas vezes não compreendemos, muitas vezes blasfemamos até, dizendo que Deus nos esqueceu, que a gente não merece tal dor, que a gente não merece aquilo que está passando. Mas aí, quando o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que a dor que hoje eu vivo, que a expiação que eu estou passando é um ajuste dos meus erros passados, não é castigo, né? Não é porque Deus me permitiu, eu me permiti essa expiação para equiparar o que eu fiz lá atrás. E Deus, na sua misericórdia infinita, já me fez esquecer. Mas a gente, quando vai conhecendo, a gente percebe que a gente não é um anjinho de asinha, de auréola na cabeça. Somos pessoas endividadas. Estamos aqui para diminuir nossas dívidas. É feita uma fatura de cartão de crédito, né? Se a gente vai pagando, mas se a gente não paga, o juro vai, né? Enorme. Aí diz assim, continua: devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Quer dizer, precisamos nós, nessas provas, suportá-las, sem blasfemar. E aí tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que precisamos agradecer a dor. Esses dias eu li com uma colega minha, a gente precisa agradecer a dor. Aí eu até falei assim, eu ainda não cheguei nesse nível de agradecer a dor, eu preciso chegar. A gente fica triste, a gente às vezes se acha merecedor, mas no Evangelho está lá bem direitinho, precisamos agradecer a dor, que é o momento em que está sendo depurado o nosso espírito.
Aí diz assim, nisto é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, Deus dá a oportunidade a todos, a mesma oportunidade. Porque tem crenças que acham que acreditam até na reencarnação, mas numa só. E aí a gente pensa, se houvesse uma encarnação, Deus seria justo e bom? Como seria esse Deus justo e bom se Daiane veio toda perfeita, com a parte intelectual bem elaborada, a condição toda, assim, uma condição muito boa para viver. E aí a Jane vem com dificuldades mentais, numa casa muito humilde. Então, que Deus seria esse se ele permitisse essas diferenças? Seria injusto, mas Deus é justiça e bondade. Então, se eu venho nessa condição, é porque eu precisei passar, eu pedi para vir dessa forma para pagar os meus débitos. Então, a gente precisa acreditar que Deus, sendo justo e bom, fiel, essas diferenças não é Deus que aponta, não é sorte, fulano vai para cá e Beltrano vai para cá, não. É uma necessidade de Daiane nascer dessa forma, renascer e Jane dessa forma. Então, assim, a gente precisa ser muito, assim, compreender direitinho para a gente, às vezes, não julgar a Deus. E diz assim, para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, todos nós estamos, cada um vem aqui com a missão para ajudar a transição desse mundo para um mundo melhor. E, estando juntos, unidos para o melhoramento do mundo, Deus nos permite o melhoramento também nosso. Aí a gente vai ajudando Deus e a gente também vai se ajudando. Aí, para terminar, diz assim, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente trabalhando para o melhoramento do mundo, para o mundo do progresso, né? Progresso do mundo e das pessoas. E o nosso próprio, a gente vai se aproximando desse Deus. E porque temos nós todos essa centelha linda de amor. E aí cabe a cada um a gente reavivar essa centelha a cada dia. A gente reavivando esse Deus que está dentro e está fora de nós, nós conseguimos passar por essa reencarnação de uma forma melhor, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais justa. Mas se eu me esqueço, se eu não dou importância, se eu não ativo essa centelha, como? Me alimentando do evangelho, do bem, das boas atitudes, de bons pensamentos, de boas leituras. E aí, cabe a cada um. Cabe a cada um. Deus jamais nos abandona. Sabemos e aprendemos que todos nós, estamos sempre amparados pelos nossos mentores, pela espiritualidade amiga. Porém, nós é que muitas vezes perdemos a conexão ou não ouvimos aquilo que é sussurrado para o nosso bem, porque estamos mergulhados numa materialidade, mergulhados na correria do mundo, dando a Deus somente o tempo que sobra, e não dando um tempo especial para Deus. Pode continuar, viu, Daiane? Já o que é a evangelização dos espíritos? Eu achei um trecho bem interessante, na qual ele fala da bênção do esquecimento, como Deus é misericordioso, né, com nós. A bênção do esquecimento do passado permite ao espírito recomeçar sempre, principalmente quanto aos relacionamentos. Imagine se a gente lembrasse de nossas encarnações anteriores, como seria uma turbulência no nosso pensamento. Aí ele continua falando que as novas convivências renovam os painéis íntimos do ser,
alterando o sentimento e modificando o acervo do passado, em um novo perfil de entendimento perante aqueles que não conseguiu amar em outros momentos, em outras existências. Ou seja, Deus não dá o esquecimento. O véu do esquecimento, né? A gente pode vir nessa encarnação conviver com pessoas que nos fizeram mal, que a gente fez mal a elas. E nessa encarnação iremos reparar, né? Essas situações que já vivemos, o mal que já fizemos. Isso. E a reencarnação é sempre uma oportunidade de progredir. Progredir o ser, o eu, o psicológico, espiritual. Isso. No Evangelho, tem outra pergunta. Ele diz assim: os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em suas esferas diferentes? Aí ele responde que as diferenças existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostrando os degraus que são chamados a vencer. Ou seja, cada um tem um grau a vencer. Desde do tempo do homem selvagem até agora, o homem selvagem, ele teve a oportunidade de reencarnar, e hoje a gente progrediu, é um resultado do homem selvagem. Isso. Aí ele continua dizendo: a encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações enfermas de crianças que morreram em terra idade? Aí ele responde: elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanas, sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, que quer os mesmos espíritos, encontrando-os de novo em contato, tivesse a ocasião de reparar os seus erros em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os lados de família sobre a base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de fraternidade, de igualdade. Isso mesmo. E aí falando, pegando a deixa tua anterior, né, que a gente vem, as famílias onde nós estamos inseridos, a gente aprende que a gente não erra de endereço, a gente precisava e necessita estar onde estamos para a depuração do nosso espírito e daqueles que estão conosco. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que tem como subtítulo a reencarnação, eu não sei se você já leu, quem está nos ouvindo pode ser que já conheçam. Aí, para quem se interessar, ele retrata todo o processo reencarnatório de Segismundo. E eu só vou dar uma resumida bem rápida, mas que é bem longo. O que aconteceu com Segismundo? Ele, Adelina e Raquel, em uma das existências, Segismundo assassina Adelino, porque ele era apaixonado por Raquel, para ficar com Raquel. Né? Então, foi um débito, né, que ele adquiriu nessa encarnação. E aí ele vai no plano espiritual, nas regiões umbralinas, sofre muito, e mesmo assim, com aquele sentimento ainda de raiva, de angústia, mas depois de muito tempo, com o trabalho da espiritualidade, chega um momento em que Segismundo ele se arrepende de coração, pedindo a Deus uma nova oportunidade, né? Um novo meio de reparar o que ele tinha feito com Adelino e todos os erros cometidos. E aí, por quê? Porque ele se arrependeu sinceramente. A gente vai vendo em outros livros de André Luiz que nas regiões umbralinas, muitos que quando passa os espíritos de luz, né,
as resgatando, muitos estão pedindo para ser resgatados, mas não de coração. E Deus, ele nos sonda e nos conhece, sabe se somos verdade ou não. E quando o Segismundo chega a a plenitude do arrependimento, é dada a ele uma nova oportunidade de reencarnar. E aí é bem interessante que o processo é demorado, é todo projetado. E quem seriam os pais de Segismundo? Seria Adelino, a quem ele assassinou, e sua mãe seria Raquel. E aí, durante todo o processo, né, Adelino e Raquel, ao dormir, né, adormecer o corpo, a alma se desdobra, e aí teve todo um trabalho com a espiritualidade. Adelino, de início, no plano espiritual, não queria aceitar, né, Segismundo, foi aquele impacto, por ser pai de quem me tirou a vida, né, porque assim, ao acordar não se lembra, mas no plano espiritual a gente está percebendo e conhecendo tudo. Então, tem todo um trabalho muito bonito, e no final das contas, Adelino e Raquel aceitam ser os pais de Segismundo. Mas quando isso acontece? Quando Segismundo realmente se arrepende do mal feito. E que Adelino, de verdade, abre seu coração, né? Que perdoa a atitude de Segismundo e aceita ser aquele que ia conduzir a alma de Segismundo em outra encarnação, né? De conduzir, porque o pai conduz, ensina, educa. Então, para a gente perceber como Deus é misericordioso, porque ali foi o filho e assassino do pai, né? Estava voltando para ser amado, ser cuidado, ser conduzido e ter a reparação do espírito. Então a gente percebe que a reencarnação, ela é um prêmio, ela é um presente de Deus na vida de todos nós. Um presente grandioso que a gente não deve desperdiçar jamais. A gente não deve, depois que a gente conhece o espiritismo e tudo isso que a gente está aqui falando, a gente tem que se doar mais, a gente tem que trabalhar mais para que a gente não dê errado de novo, para que a gente não saia com os nossos débitos. E aí, no livro dos Espíritos, de novo, no capítulo 4, agora diz a pergunta 166, diz assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Eu vim como Segismundo, né? Ele veio, não conseguiu. Aí diz assim, suportando a prova de uma nova existência. Então, somente quando viemos para cá e suportamos com resiliência, com sabedoria essa jornada, e aqui a gente vai alcançando essa depuração da alma. E na pergunta 174, diz assim, ainda sobre reencarnação: voltar a habitar a terra é uma necessidade? Aí a resposta: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Veja que sério. Se a gente vem e insiste em não progredir, insiste em não se render à lei da bondade e do amor, a gente pode reingressar em outros mundos ainda mais difíceis que o nosso. Então, veja a seriedade de como é importante a gente valorizar a vida, né? Valorizar esse momento da nossa existência, valorizar as pessoas que estão ao nosso lado. Quando você falou aí da criança, do laço de família, né? Como é importante a gente colaborar em nossos lares, colaborar com a nossa comunidade para que esse bem ele seja verdadeiro, para que esse amor ele passe a ser permanente em atitudes, pensamentos e ações. A gente precisa valorizar esse momento nosso. E só podemos valorizar se conhecermos. Se conhecermos essa lei, né? Essa lei de amor, a lei da existência, da reencarnação, e que é, na verdade, o grande tesouro que temos nas mãos. E muitas vezes nem valorizamos. E muitas vezes até enterramos como os talentos. E aí, para a gente ver, aí relembro agora a parábola, né, dos filhos, né, do pai rico que tem os 2 filhos,
e que um perde todo o que era seu de direito, materialmente, e vai para o mundo. Vai para o mundo gozar das paixões, vai aproveitar os tesouros materiais que o pai deu, e aproveita o mundo, e se larga no mundo, se entrega no mundo, e aí chega um momento, né, desperdiçando, na verdade, tudo que ele tinha recebido, que é o que acontece, trazendo para a gente, é o que acontece com a gente. Muitas vezes temos oportunidades, talentos, temos habilidades, temos oportunidades de agir de forma diferente, mas nos permitimos ser dominado pelas coisas da materialidade, as paixões funestas, a promiscuidade do mundo, e aí fazemos como o filho, que foi, gastou tudo e voltou para casa, aí já volta sofrido, cansado, mas também tendo aprendido as lições, porque a gente sabe que a dor também ensina, a dor é uma grande professora. E muitas vezes, para a gente se melhorar, é preciso que venha a dor, é preciso que venha a prova forte, para a gente despertar, né? Tantas vezes só pedimos a Deus na dor, tantas vezes só clamamos a sua assistência na dor, no choro, né, no sofrimento. E quando está tudo bom, a gente às vezes nem fala com Deus, a gente nem procura Deus. Então, infelizmente, nosso espírito ainda imperfeito necessita da dor para retornar para o Pai. Como o filho da parábola, né, quando ele sofre, perde tudo, ele retorna dizendo que os empregados da casa do pai dele eram mais bem tratados do que as pessoas que ele viu pelo mundo, porque o pai tratava com amor até os empregados, né? E o pai que recebe ele como? Com uma grande festa. E aí a gente trazendo para Deus. É assim que Deus nos recebe, né? Deus, quando o filho cai, quando nós caímos, quando dá errado, né? Quando a gente mete a cara no chão, quando a gente erra, que a gente desperta, tá lá um Deus maravilhoso, de braços abertos, esperando o retorno de cada ovelhinha, né? Quando Jesus diz que nenhuma ovelha vai ficar para trás. Então, nem o Filho de Deus, ele vai ficar para trás. Ele não vai ficar lá no chão, ele não vai ficar jogado no caminho. O Pai está esperando, ele está esperando o retorno, assim como o Pai da parábola esperou, né? E fez a grande festa, e comemorou, e louvou o retorno do seu Filho. Assim é Deus, quando cada um de nós desperta, né? Seja na dor, seja no amor, na queda, quando a gente desperta e volta para ele e o procura, né? E o procurando o encontra e ele aceita como estamos, errados muitas vezes, ainda com muitas imperfeições, mas ele nos aceita e nos ama como estamos. Mas a partir do momento que a gente abre os braços para esse Deus, aí somos nós que não queremos mais permanecer como estamos. Como estamos no momento. A gente vai querer ser um filho melhor, merecedor dessa herança, merecedor de todas as delícias que ele tem para a gente. Que delícias são essas? O amor, o perdão, o respeito, os mundos que virão melhores que o nosso agora, mas que tudo será conquistado com o trabalho de cada um, né? É conquistado com o trabalho de cada um. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. E aí fica a reflexão, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que agrada a Deus ou que nos agrada? Será que quando pedimos algo a Deus, nós falamos que seja feita primeiro a tua vontade? Se a minha for a tua, tudo bem, mas que seja feita primeiro a tua vontade, Senhor. Essa é uma dos grandes segredos que a gente precisa aprender e incorporar em nós, que é preciso ser feita a vontade dele. Mas a vontade dele, muitas vezes, não é a nossa. E aí é quando a gente precisa compreender esse Pai, compreender que aquilo que tanto foi pedido, tanto foi chorado pedindo para ele, não nos foi dado, porque muitas vezes seria o motivo de nossa queda. Seria o motivo da nossa dor. E ele, que é soberano e tudo conhece, tudo vê e tudo compreende e vê além de nós, ele sabe o que é melhor para cada filho dele. Então, para que não haja mais quedas, para que a gente que saia dessa existência
atual melhor. É preciso que façamos a nossa parte. A gente está vendo agora aí, Daiane, quanto sofrimento, né, com essa pandemia, quanto sofrimento. Eu não assisto muito jornal para não ficar meio triste, que dá uma tristeza, mas aí sexta-noite eu me permiti assistir o que estava acontecendo com os nossos irmãos lá no Amazonas, né, em Manaus. E aí a gente se pergunta como não se comover, como ainda a gente permanecer o mesmo, vendo tanto sofrimento. O que é que a gente está fazendo, eu, vocês, cada um de nós, o que é que a gente está fazendo para esse mundo ser melhor? O que é que a gente está fazendo para que a vida do outro seja melhor? Ou eu só estou pensando em mim? Ou eu só olho minha dor, eu olho para o meu umbigo e olho tudo à minha volta? Será que eu estou sendo grato pelo que eu tenho? Ou eu estou só enxergando o que o vizinho tem, o que o vizinho conquistou, porque ele é sortudo, porque ele chega, porque eu não chego? A gente precisa ter esse olhar de melhoramento, esse olhar de gratidão a Deus, esse olhar de saber lidar com a nossa dor, mas sem esquecer da dor do outro, sem nos tornar egoístas, porque a dor, quando é muito forte, às vezes a gente é meio egoísta e só pensa na nossa. A gente acha que a gente é o único que sofre, é o único que a dor tá assim, transbordante, mas se a gente sai da nossa zona de conforto, aí a gente vai e vê que a nossa dor vai diminuir quando a gente se depara com a dor do outro, quando a gente se depara com a cruz mais pesada do que a nossa. E aí, essa também é uma lição da tarde de hoje, né, dessa nossa encarnação. É a gente ter a oportunidade de, além de nos melhorarmos, de cultivar as virtudes e dissipar os males que ainda estão dentro da gente, olhando para os lados, olhando para o outro, buscando aliviar a dor do outro também, não somente a nossa. Muitas vezes o que está sobrando na nossa casa está faltando na casa do outro. Muitas vezes o que é supérfluo que a gente está ali jogando para os nossos filhos, dentro da nossa casa, é um supérfluo que não necessitava, mas está faltando na casa de alguém o básico. Então, é uma gama muito grande, mas que Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda a perceber, se a gente se permitir, né, que além de nós há um mundo e que além de nós há pessoas que sofrem e que precisamos ser instrumentos de alívio, ser instrumentos de amparo, ser instrumentos de amor na vida do outro. Precisamos, necessitamos. Aquilo que eu quero de Deus, eu preciso avaliar se estou ofertando. Né? Se eu quero o perdão de Deus, eu preciso analisar, eu estou perdoando. Eu quero a assistência de Deus, mas eu estou dando assistência a alguém que sofre. Então, tudo que eu quero, como diz o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso fazer isso. A gente precisa se amar, se aceitar, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro também, ter o olhar de empatia e o olhar de misericórdia que Jesus sempre teve. Em todas as passagens que a gente vai perceber, Jesus não julgava, não apontava, ele não fazia pouco, ele não zombava. Muitas vezes ele, tendo toda a razão e toda a verdade, ele silenciava, simplesmente. Nem sempre ele queria ter razão, ele buscava paz entre todos. Mas aí muitas vezes a gente nessa vida quer ter razão, quer ser dono da verdade, briga por qualquer coisa, a vida do outro pouco vale. Se eu estou bem, o resto que se vire. Então, precisa, e somente Jesus é que nos traz um novo olhar. Somente o amor nos traz um novo olhar. Então, o nosso instrumento maior, infalível, um instrumento que jamais vai dar errado, se a gente souber usar dele, é o amor. É o amor em toda a sua plenitude. É o amor entre as criaturas, o amor de fraternidade, o amor que Jesus tem por nós, que teve a todo instante, né? Aquela cruz que ele carregou, que ele suportou em silêncio, no caminho do Calvário, eram os nossos pecados, era nosso egoísmo, era a nossa ignorância, e tudo ele perpassou. Tudo com muito amor.
e jamais nos julgou, jamais nos condenou. Então, muitas vezes, por pouca coisa a gente está julgando, por pouca coisa a gente está machucando, por pouca coisa a gente faz o outro chorar. Por quê? Porque a gente ainda tem esse olhar egoísta. Mas vamos hoje, se a gente ainda não começou a fazer, vamos hoje fazer a nossa avaliação diária de quem eu sou, do que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para quando chegar a minha hora, né, que a gente sabe que é um relógio invisível. A vida tem um relógio invisível para todos, não para Deus, mas para nós. E muitas vezes a gente fica adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão, amanhã eu digo eu te amo, amanhã eu dou um abraço, amanhã eu peço desculpas. E a gente pensa muito no amanhã. E aí Deus nos dá o agora. E a gente precisa realizar tudo agora. Pensando sim no amanhã, tentando fazer o melhor para o amanhã, mas sem esse sofrimento, né, desenfreado de querer conquistar um futuro e planos demais e esquecer o agora. Porque muitas vezes corremos muito para o futuro, sem viver o presente. E não é isso que Deus nos pede. Vamos viver o agora, fazer o bem agora, e o amanhã é uma consequência. Se você plantar boas sementes hoje, boas sementes florescerão. Né, mais tarde, amanhã, depois, e a gente precisa deixar flores onde a gente passa. Por quê? Porque às vezes é preciso a gente retornar o caminho que a gente já tinha feito. E se eu deixo espinhos, e se eu deixo pedras, eu mesmo vou me machucar. Se eu deixo flores, eu volto para lá com toda coragem, com todo discernimento, porque eu sei que deixei flores perfumadas onde eu passei. Então é isso, somente isso que Deus nos pede. Façamos o bem sem olhar a quem. Amemos uns aos outros, nos perdoemos. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa de boas atitudes, de paz na consciência. A gente precisa de paz em nosso ambiente, em nossa casa. Se a gente não tem, às vezes a gente está rodeado de tesouros, de coisas grandiosas, mas aqui dentro tá a guerra, tá agonia, tá sofrimento muitas vezes que a gente até esconde, e do mundo, né, mas de Deus jamais. E aí, falando de reencarnação, fechando esse capítulo, é o que São Luís nos traz, né? Reencarnação é transitória, sim, ela não é punição, mas ela é necessária. Precisamos retornar sempre até alcançarmos o melhoramento. Mas tem aqueles espíritos que voltam em missão, né? Que já alcançaram um patamar alto de evolução, e a gente tem como exemplo Chico, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi. Tem vários personalidades que já viveram por amor ao próximo, vivendo na simplicidade, levando Deus às criaturas. Esses espíritos já alcançaram um patamar muito alto de evolução e vieram por missão de amor. Mas nós somos ainda espíritos endividados. Estamos aqui para nos melhorarmos. E aí tem uma frase de Madre Teresa que eu acho muito bonita, que diz assim, ela diz que a gente não deve permitir que alguém se aproxime de nós e saia do mesmo jeito que chegou. Que todas as pessoas que se aproximam da gente, elas precisam sair de perto de nós melhores do que chegaram. E aí fica aí a reflexão, será que as pessoas que se aproximam da gente, elas saem de perto melhor, mais alegres, mais felizes, mais aliviadas? Ou a gente ainda é aquela pessoa que bota para baixo, que o outro vem falando do seu sofrimento e você, em vez de apacentar, ser pacificador como era Jesus, você bota mais lenha na fogueira, né? Muitas vezes isso são oportunidades que Deus nos coloca. A gente às vezes fica procurando uma oportunidade grandiosa para trabalhar para Deus, e não é assim não. As oportunidades são pequenininhas, simples, e é nessa simplicidade que Deus nos observa. Então, se vem José para junto de mim com a cabeça quente, muito estressado, cheio de problema, mas se eu, usando o Evangelho, o que eu conheço, o que eu sinto sobre Jesus, tentar apaziguar aquilo ali, ele sai dali mais aliviado, com outro foco, com outro pensamento. Você está trabalhando para Jesus. Você está plantando naquele ser a paz, o amor, a paciência. Então, Deus nos convida a trabalhar nas pequenas obras. Não são grandiosas, não. Ele não pediu nada para a gente, nada estrambólico. Ele pediu
o nosso melhoramento e a nossa contribuição nesse mundo lindo que ele nos deixou, mas que muitas vezes a gente é ingrato e muitas vezes desfaz desse mundo ou não ajuda nesse melhoramento. Então, que a gente, nessa tarde, nos avalie, não só hoje, mas que seja uma caminhada. Quem ainda não realiza esses momentos em suas vidas, né? Quem eu sou agora e onde eu preciso chegar para voltar na hora que for chamado com mãos preenchidas de virtudes e não de dor, de lágrimas, de sangue, de débitos e de irmãos que também caíram porque eu fui culpado. Porque muitas vezes a gente, para crescer, derruba alguém. E não é isso que Deus quer. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então o reino da gente não é aqui não. Aqui é uma passagem, como está ali no Evangelho, é uma escola, onde tem os níveis de aprendizagem, alfabetização, a conclusão, o ensino médio e assim vai. E ali os espíritos vão subindo os degraus. Outros não, vão continuar naquele degrau e vão retornar. Mas todos têm a mesma oportunidade, porém, todos não alcançarão a plenitude ao mesmo tempo. É como uma sala de aula, né? A gente tem 30 alunos, você explica o assunto. Tem um aluno que pega, você nem termina de explicar, ele já tem compreendido. Tem aquele que você vai explicar uma vez, 2 vezes, aí tudo bem. Mas tem aquele que você tem que ir lá juntinho, se debruçar, ficar sozinho com ele, para fazer ele compreender o que o outro compreendeu no segundo. Então, é assim a reencarnação. Há aqueles que se elevarão numa determinada reencarnação, outros precisaram voltar, outros precisaram voltar e voltar e voltar. Mas sempre Deus dizendo, ninguém vai ficar para trás. Todos vão alcançar ao seu tempo e ao seu momento. E aí nós que estamos tentando conhecer esse evangelho, a gente precisa ter esse olhar para o outro. Não é porque eu, Edjane, estou aqui falando, tentando estudar, tentando compreender, que a gente vai estudando, a gente vai abrindo um livro, vai lembrando de outro livro. Eu não estou melhor que ninguém, nem eu sou melhor que ninguém. Eu estou dando só um passinho para frente. E todos podem dar também. Mas vai ter minha hora de eu às vezes posso recuar. Isso não me impede de não recuar e cair com a cara no chão, de forma nenhuma. Então, precisamos compreender que quem está ao nosso lado tem o tempo dele. Né? Não é porque Daiane já aprendeu, já está evoluída, já é uma menina paciente, que quem mora com ela vai ter que ter a paciência que Daiane tem não, e que Edjane tem não. É o tempo da cada pessoa. Ele diz que cada semente vai desabrochar no seu tempo, né? Como cada criança aprende a ler, meu filho tem 5 anos já lê, meu filho tem 8 e não aprendeu. Aí vem a mãe desesperada, porque meu filho não aprendeu, porque fulano já aprendeu. Cada um tem seu tempo, seja no aprendizado cognitivo, no espiritual, no social. Cada um tem seu tempo. E se Jesus, Deus, na sua misericórdia infinita, está sempre a nos esperar, né? Sempre de braços abertos, esperando o nosso tempo, porque a gente vai querer brigar com os outros para que ele aprenda rápido. Vamos ter paciência, né? Paciência, resiliência e muito amor. O amor é primordial. É o sentimento que eu acho que ele está no topo. Porque quem tem amor não machuca, quem tem amor não destrói, quem tem amor não deturpa, não inventa, não julga. Quem tem amor de verdade, ele está além de tudo isso. Então, que o amor de Deus, ele penetre em nossos corações de verdade, que a gente seja o jardineiro desse amor, cultivando todo dia, regando e permitindo que o outro também se oportunize isso. Que a gente também seja exemplo e seja ponte para os nossos irmãos que sofrem. Eu quero agradecer imensamente esse momento nosso, Daiane. A gente aprende muito, né? Quando a Ana Cláudia nos convida, eu queria agradecer muito a pessoa dela. A gente vai estudando, a gente vai lembrando de uma coisa, de outra coisa. E é muito bom primeiro para a gente.
né? Antes de ser bom para o outro, tem que ser bom para a gente. E eu aprendo muito. Tenho muito a aprender, mas a cada vez que ela diz, me convida, aí eu caio nos livros, aí a gente vê. Coisas que a gente já leu, a gente vai tendo uma nova visão. E eu agradeço imensamente essa tarde. Para mim foi maravilhosa. Sempre é muito bom falar de Deus, muito bom falar de Jesus. E que esse Jesus seja o nosso elo, seja o topo do nosso desejo, da gente alcançar, de ver a sua face e de vivenciar o seu amor todos os dias de nossas vidas. Eu que agradeço em nome do grupo por você estar aqui conosco. Tem uma mensagem para você, Maria José Lopes colocou, você transmite paz, Jane. Obrigada. E Santiago disse, o amor é a excelência das virtudes. Isso mesmo, Santiago, concordo plenamente, o amor é tudo. O amor de Deus é infinito e misericordioso, e é nesse amor que a gente tem que caminhar. Mais uma vez eu quero agradecer a você e a todos que esteve conosco durante essa reflexão, né, nessa tarde. Eu peço que curtam, compartilhem com seus colegas e vamos agora fazer a prece final. Você pode fazer, Dijane? Faço sim, faço sim. Vamos fechar nossos olhos, rogando a assistência desse Deus maravilhoso, desse amor infinito e misericordioso. Que nesse momento, Senhor, a tua luz celeste possa adentrar os nossos lares, a nossa mente, o nosso coração. Que seja, Jesus, o teu amor e as tuas divinas lições, a nossa jornada a seguir. Que sejam as tuas pegadas, o nosso caminho. Que possamos sempre, Jesus, nos fazer instrumentos do teu amor, instrumentos de tua misericórdia. Que possamos beber todo dia dessa infinita e fecunda palavra. E assim, ó Deus de bondade, renovar nossas forças, renovar nossa fé, para que o teu amor seja a bandeira erguida por todas as criaturas, que seja o teu amor a brilhar em todas as mentes humanas, e que esse mundo seja um dia de novo o teu mundo de paz, de amor e de muito, muito perdão. Que a cada um nesse instante o teu amor possa tocar. Fica conosco hoje, agora e todo sempre. Permite que os nossos irmãos que sofrem por falta de oxigênio sejam sempre amparados pela tua divina misericórdia. Desperta aqueles que podem ajudar. E para que nós, em nossos lares, sempre evoquemos uma prece de amor por esses irmãos que sofrem. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Sim, seja. Obrigada mais uma vez e até o próximo encontro. Eu te agradeço, foi um prazer, viu? Beijo a todos vocês que estiveram conosco. Tchau.